Boa noite, meus amados e queridos irmãos. É com muita alegria no coração, alegria espiritual, que mais uma vez nós nos reunimos dessa forma tão especial, né, que Deus tem nos proporcionado, e para que cultuemos ao Senhor, ok? Eu quero, nesse instante, convidar os irmãos a que façamos uma leitura em um salmo, o salmo de número 15, versos de 1 a 5. Salmo de número 15, versos de 1 a 5. Nós vamos ler este salmo para nossa edificação. Eu gosto sempre de começar as minhas lives lendo um texto que nos lembre, nos faça lembrar da majestade de Deus. Ok? Diz assim o texto: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Deus nos abençoe na leitura da sua santa e bendita palavra. Eu quero orar com os irmãos nesse momento, uma oração de adoração ainda, onde nós vamos buscar a presença do Senhor para dizer a Ele que nós o adoramos. Eu recomendo que você faça isto onde você está. Ore ao Senhor juntamente comigo. Seja bem-vinda, Mary. A Mary é minha prima, Mary Lopes. Estou muito feliz em saber que você está conosco aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por nos permitir estar em Tua presença, buscando-te para te adorar e te servir em espírito e verdade. Nós temos consciência de nossas imperfeições, consciência de que somos imperfeitos, mas ainda assim não temos ciência de todo o arcabouço desta imperfeição. Nem sabemos exatamente aquilatar o que é isso diante de Ti. Só sabemos que é assim. Não temos condições, capacidade em nós mesmos de buscar a Tua presença, mas por Tua misericórdia, Tu nos abriste, ó Deus, o véu do santuário pela morte do Teu Filho amado Jesus, que propiciou para nós esta bênção. E agora, como diz a Tua palavra no livro dos Hebreus, aos Hebreus, nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pela ousadia da fé. A fé que nos leva a crer que Tu nos aceitas, nos ouves, e que nos ouve também, recebe nossa adoração. Adoramos, ó Deus,
e rogamos-te que trabalhes esta consciência em nosso espírito sempre, até o dia em que nos encontrarmos contigo, para que essa adoração seja verdadeira, eterna, eficaz e perfeita. Nós te adoramos e pedimos a tua bênção para este culto, para esta reunião que fazemos em teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu agora quero convidá-los a que façamos mais uma leitura, agora no Salmo de número 67. O Salmo de número 67 é um salmo que nos exorta a louvar o nome do nosso Deus. O título que nós temos aqui é As Nações Rendem Graças. Salmo 67. Façamos, pois, a leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Nós temos um hino de número 311. É um hino que nos conclama a avançar na luta que temos neste mundo contra tanta coisa que tenta tirar o nosso foco da pessoa de Deus. Um hino que há muito tempo a gente não canta. Avante, avante, ó crentes. Vamos cantar este hino, então. Você pode nos acompanhar de casa. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo,
virá a paz final. Então eternamente será o vencedor no céu glorificado com Cristo Salvador. Amém. Perdão, irmãos. Este hino que nós cantamos é um hino que está relacionado com a palavra, com a mensagem que o Espírito colocou em nosso coração. Se você teve cuidado de ler o tema da mensagem que está colocado aí no Facebook, você vai ver que nós vamos falar sobre o fortalecimento do cristão. E é uma pergunta dupla ou dúplice. Podemos realmente tudo? Estamos realmente fortalecidos, fortes no Senhor? O Salmo de número 40, versos de 1 a 3, nos diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A minha irmã faleceu no dia 2 de abril, foi sepultada no dia 3, dia do aniversário da minha esposa. E antes de ela falecer, ela olhou para mim com olhos assim brilhantes e disse assim para mim, ela me chamava de meu filho: meu filho, você conhece a Bíblia, você conhece aquele texto que diz assim: o Senhor, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando eu leio isso eu choro. Olha o que ele está dizendo, que Ele se inclinou para mim, o Deus do universo, poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor do universo. Ele olha para mim, essa coisinha de nada, se inclina para mim e me ouve. E ela disse: meu filho, isso é uma coisa muito extraordinária, coisa profunda demais. Poucos dias depois ela morreu. Descansou nos braços do Senhor, mas impressionante como ela tinha esta noção extraordinária, né, desse cuidado divino. E ela estava maravilhada com o fato de Deus se inclinar para ela. E você, o que você acha? Você já parou para pensar nisso? No fato de que Deus, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, está disposto a se inclinar para você? Então você, nesse instante, eu o convido para se juntar a mim numa oração de súplica, de intercessão. Nós temos vários pedidos, muitos pedidos. A irmã Silvana pede pelo marido de uma amiga que está internada com Covid.
Nós vamos orar também pelo Milton, que está internado, entubado com Covid. Vamos orar pela recuperação dos irmãos que já tiveram isso. Por exemplo, Paulo, Eliséia, Júnior, Diácono Júnior, Carol, Bruninha. Agora estamos com aí a suspeita, né, de que a Simone e o Michel também estejam. Então já tivemos outras pessoas, várias pessoas da igreja foram acometidas desta enfermidade, estão recuperadas e recuperando no hospital. Temos o irmão Milton. A amiga da minha irmã, sobrinha Valéria, que também se chama Valéria, piorou muito o seu estado de saúde. Eu fiquei sabendo que ela está com os rins praticamente paralisados. Temos aqui a Maria da Glória e o Haroldo. Também, aliás, Maria da Glória e Haroldo estão com câncer. E antes de começar esta live, minutos antes de começar, eu recebi a notícia, lamentavelmente, do falecimento de um membro de nossa igreja. O diácono Ezequias, por quem nós vínhamos orando. Ele teve uma piora hoje cedo. Eu li que a afilhada dele, a enteada dele, enteada, né? Enteada. Ela passou uma mensagem para a gente que ele tinha tido uma piora. E lamentavelmente agora à noite ele veio a óbito, nosso irmão diácono Ezequias, esposo da Vera. Então nós estamos orando em favor da Vera, da família dela toda, que está agora enlutada. Esse diácono era uma pessoa, não que os outros não sejam, mas uma pessoa preciosa, amigo, uma pessoa de uma humildade incrível. E antes de ser internado, ele prometeu para mim que assim que tivesse o abacateiro dele desse abacate, que ele ia providenciar para mim alguns abacates. Logo depois ele foi internado. Era sempre assim, prestativo, amigo, companheiro. É uma perda muito grande para nós, como foi da irmã Maria Luísa Locatel. Então nós temos agora 2 membros da nossa igreja que vieram a óbito por conta desta enfermidade terrível. Nós vamos estar orando em favor desses irmãos enfermos. Por outro lado, nós ficamos alegres, regozijamos também pelos aniversariantes. Já falamos na escola dominical, não é? Tudo isso é falado na escola dominical. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. E hoje um pastor amigo meu, que formou-se comigo, filho do pastor Felipe Dias, ele está completando aniversário de casamento. O pastor Felipe Dias, para quem não sabe, foi o pastor que era presidente do presbitério quando a nossa igreja foi organizada em 81, 28 de abril. Ele deixou esse legado conosco aí, né? Vamos também, já agradecemos a Deus pela vida dele. E o pastor César também formou-se comigo. A família toda está com Covid, inclusive ele está muito preocupado. E ele, a esposa, filhos. Vamos orar também pelo pastor César, não esquecendo de orar pelos pastores Cairo Miron e o pastor Cleander Vieira. Temos orado por toda essa gente, colocando-as nas mãos do Pai. Vamos orar também por cada um de vocês que está aí conosco, ou dos que estão conosco, né? Estou vendo aqui o irmão Clair, presbítero. Lembrei aqui do seu genro, né, que já está bem recuperado da sua enfermidade. Temos orado constantemente por esses irmãos. Vamos orar então.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós até que tentamos identificar todas as pessoas amigas, parentes, irmãos, que estão com comorbidades, estão carecendo de intercessão, porque nós nos preocupamos verdadeiramente com a vida de cada um deles. Mas nós não temos condições de identificar a todos. Temos irmãos, parentes, amigos, espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, em outros países, pessoas com quem nós nos preocupamos, com as quais nós nos preocupamos. Eu quero te rogar, Senhor, que desta longa lista, que nos faz apertar o coração, o Senhor atenda, se incline para cada um deles. Assim como a minha irmã ficou maravilhada só em pensar que tu és capaz, te preocupas em inclinar-se para o ser humano, para ouvir a sua oração, nós também te glorificamos e agradecemos este amor insondável, perfeito e infinito, cheio de misericórdia. Visita, Senhor, a tua serva Vera, dá à tua serva o bálsamo do teu Espírito Santo, conforta o coração dela, dos entes queridos, daqueles que são chegados a Ele, incluindo a sua própria igreja, cada um de nós. Senhor amado, fica com cada um dos teus servos, que estão presentes conosco agora, e talvez tenham alguma coisa a te pedir, a colocar diante do Senhor. Com o teu Espírito, rogo-te, ó Deus, que sondes os corações, o meu e o de cada um dos teus filhos. Veja com a tua graça e misericórdia nossas carências e atende às nossas necessidades. Nós choramos assim, certos de que não apenas enfermidades, mas situações variadas podem acometer o ser humano e entristecer o seu espírito, arrefecer a sua alma. Te pedimos que isso não aconteça com nenhum daqueles que são nossos queridos, próximos, com quem nós estamos ligados diretamente. E rogamos-te também, Senhor, que continues a abençoar os profissionais da saúde, os cientistas, as autoridades, para que todos unidos, no propósito de exterminar esse vírus, possam tomar atitudes que venham a trazer bênçãos para a humanidade. Não apenas para nós, mas a humanidade toda está precisando de um socorro imediato, de que o Senhor se incline para nós. E rogamos isto independente das nossas fraquezas e pecados. Sabemos que os temos, não confiamos em nós mesmos, mas nos entregamos em tuas mãos misericordiosas, rogando-te que nos fales através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Hoje é um daqueles dias que nós chamamos de dias difíceis. Quando a minha irmã veio a óbito, a minha esposa disse para mim, hoje está sendo um dia muito duro. E eu repito essas palavras hoje, dizendo também, hoje está sendo para nós um dia muito duro. E só o Senhor é que pode aliviar o nosso coração. Tudo bem. Eu falei no início que estávamos aqui com a minha prima Mary, mas nós chamávamos sempre de Meire, né? A Meire. Eu quero crer que seja ela, porque há muita coincidência. Duas Mary Lopes, ou Meire Lopes, né? Então, se for você mesmo, meu amor, a minha querida prima, filho do Tião, você deu um toque aí para eu saber que é você mesmo, tá? Eu te agradeço.
Bom, queridos, eu quero fazer uma leitura em Filipenses 4, capítulo 13. Obrigado, Meire, obrigado. Estou muito feliz em ter você conosco aqui, viu? Ela colocou ali, sou eu sim, Ronaldo, minha amada e querida Meire. Depois você passa a notícia da Taô, da Cristina, da turma toda, tá? Eu vou ficar muito grato. Bom, vamos então ler o texto de Filipenses capítulo 4, o verso de número... Eu vou ler do 10 ao 13. Diz assim o texto: desculpe o meu sorriso aqui, porque a Meire colocou aqui que ela é filha do Tião, irmão do tio Zeca, que também já é falecido, né? Ambos faleceram já. Tá bom, Meire? Um abraço da família Lopes para você, viu? Bom, o texto que eu quero ler está em Filipenses 4, versos de 10 a 13. É claro, destacando o verso 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo-vos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele conclui esse raciocínio dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos voltar ao texto de Romanos. Agora eu quero voltar a Romanos, capítulo 4, aliás, capítulo 5, versos de 1 a 5, ok? Você já achou aí? Vamos lá. Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, o último texto que eu quero ler. São 3 textos para embasar aqui a nossa palavra, ok? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 11. Ok? Acharam aí? Ok. Então vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ok?
Muito bem. Meus queridos, antes de darmos continuidade ao raciocínio que o Espírito Santo colocou em nosso coração, eu quero citar aqui um homem que foi filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário sociológico, certo? Ou socialista, um revolucionário socialista, né, no caso. Esse homem nasceu na Prússia. A Prússia era uma região em que cavaleiros da antiguidade lutavam contra os prussianos e acabaram estabelecendo um estado semi-independente, tá? E esse estado era uma região ampla na Europa, chamada região da Prússia. E esse homem nasceu ali numa cidadezinha que era como se fosse um distrito da Alemanha, né? Chamada Treveris. Nasceu ali no dia 5 de maio de 1918. Mas ele era uma pessoa que nós chamamos de apátrida. Ele era apátrida. Eu vou dizer o que é um apátrida, que pode ser que alguém não saiba. O apátrida é aquela pessoa sem pátria. Apesar de ele ter nascido nessa região de Treveris, na Alemanha, nesse cantinho que não era na verdade uma cidade, era um distrito, ele perdeu essa cidadania. Ele não tinha cidadania. E depois ele veio a falecer em Londres, no Reino Unido. Faleceu em 14 de março de 83, parece. Eu não me lembro, acho que é 1883, parece. 1983, agora eu esqueci a data de falecimento dele. Não, isso não é importante, né? O que é importante é o que eu estou dizendo. É importante porque tem base para isso. Ele escreveu um livro, entre outros livros, era um homem muito inteligente. Ele escreveu um livro, que eu inclusive tenho esse livro aqui na minha biblioteca, intitulado O Capital. Tá? O Capital. Esse homem, na verdade, foi quem criou as bases da doutrina comunista. E ele tem uma frase que é acreditada a ele, que na verdade essa frase ela foi criada, na verdade, por Hegel, na introdução de um dos seus livros. Não do jeito que ele falou, mas então ele citou essa frase completa, colocou alguma coisa dele, mas não é a original dele, e a frase é a seguinte, vocês conhecem a frase, o nome do homem é o Karl Marx, e a frase dele é: a religião é o ópio do povo. Agora, vou repetir, a religião é o ópio do povo. Mas quando ele fala que a religião é o ópio do povo, ele não está pensando em todas as religiões. Essa que é a verdade. Ele está pensando no cristianismo. A questão dele era combater o cristianismo. Ateu, né, lançou as bases da doutrina comunista, ateu até onde se possa provar. Então ele quis dizer com essa frase o seguinte, que o ser humano, diante dos problemas, das dificuldades, ele corre para uma divindade, ele corre para uma religião,
para sentir conforto no espírito, na mente, na alma, entendeu? Na verdade, espírito ele não acredita, mas era mais na questão da alma vivente, né? Das emoções. Bom, eu estou sofrendo, tenho um problema aqui, ali e tal, quem vai me, como dizia o Chaves, né? Quem vai me socorrer? Chaves não, Chapolin, né? Lá de alguém, quem vai me socorrer? Não tem ninguém para socorrer. Aí aparecia lá o tal do Chapolin, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Então ele dizia o seguinte, que o ser humano olhava, e agora? Estou com um problema, estou enfermo, não tenho dinheiro, não tenho isso, tem aquilo, estou doente, estou com problema e tal, acusado. Situação crítica. Quem vai me socorrer? Ninguém me socorre. Naquela época não tinha um socorro como nós temos hoje, governo, nada disso. Quem vai me socorrer? Bom, aí o ser humano procura uma religião para buscar um socorro de forma transcendental. Esse era o objetivo dele, dizendo que a religião servia só para isso, para alienar as pessoas. Agora, por que eu estou citando isso antes de dar início à nossa palavra? É porque eu fiquei muito incomodado essa semana, muito incomodado, e hoje, antes do culto, Deus coroou minhas preocupações com o falecimento do nosso irmão. Eu digo coroou no sentido de foi um item precioso para comprovar a minha preocupação. Essa semana em especial, eu fui procurado por pessoas e tive que tratar de assuntos terríveis, problemas os mais variados. Eu não vou dizer que são esses os problemas que eu discuti essa semana, mas eu vou colocar alguns problemas que acontecem conosco. Olha, enfermidades, não é? Doenças, comorbidades, como queiram, não apenas de pessoas idosas, mas de crianças com câncer. Não? Temos aí a Maria Eduarda, que está com um câncer na tireoide, menina nova, menina bonita, deve ter uns 12 anos, 13, não sei a idade dela direito. Nós temos casos de pessoas novas sendo ceifadas pela Covid, como Maria Luísa, todo vigor, o Ezequias, o Milton está lá, enfermo. Temos perdido muita gente para essa enfermidade. Nós temos problemas entre cônjuges, lutas judiciais, brigas. Nós temos dramas como o do vereador Jairinho, né? Que até agora não se provou que tenha sido ele, junto com a esposa, a Mônica, não tenham sido eles autores do homicídio, porque está provado que foi homicídio, né? Não foi uma causa acidental. Perdão. Se eu for listar aqui os problemas existenciais, emocionais, físicos que nós enfrentamos, é caso, irmãos, de enlouquecer. O mundo está, a cada dia que passa, mais carente de socorro. As pessoas estão fragilizadas. Hoje, passou um programa aqui, na TV fechada, acho que é na CNN, uma entrevista com um psicanalista, um senhor já idoso, e outras pessoas, e ele falando dos dramas que as pessoas estão vivenciando no dia a dia. Nós pensamos no nosso país, mas nós temos outros países na África, a própria China, os países da janela 10x40, Guiné-Bissau e tantas coisas, enfim, no Líbano, onde temos lá os nossos missionários. Os relatos dos missionários são coisas de atrocidades terríveis. Meus irmãos, minha palavra não é uma palavra de arrefecimento para abater o coração de ninguém, não. A verdade é que nós somos igreja do Senhor, mas Jesus fala em João 17, na sua oração sacerdotal: Pai, eu rogo por eles, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo, e estando no mundo, eles vão passar por muita coisa ruim. Jesus diz: no mundo tereis aflições. É uma promessa.
uma promessa, um vaticínio, uma declaração da qual ninguém pode fugir. Então, eu não sei, porque eu não sou Deus, o drama que cada um de vocês está vivendo, se é enfermidade, se é problema com o marido, com a esposa, com os filhos, problemas de vícios, perda de ente querido, falta de trabalho, falta de recurso em casa, dramas os mais variados, eu não sei. Agora, eu sei o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, eu quero levantar umas questões aqui com você sobre esse versículo, sobre os textos que nós lemos, que ficou muito claro aqui que os 3 textos que nós lemos falam de situações difíceis na vida do apóstolo. Eu deixei aqui um tema, vou repetir, são 2 perguntas. O texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração que não é exclusiva de Paulo, ela é uma declaração de todo cristão, todo servo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O tema que eu coloquei aí é o seguinte: podemos realmente tudo? Segunda pergunta: estamos realmente fortalecidos para poder tudo? E que tudo é este? Vamos identificar isso ao longo da nossa palavra aqui. Primeiro, o que significa Ele me fortalece? Ele me fortalece. Essa expressão não significa que Ele vai nos livrar dos problemas. Ó, pastor, mas é assim? É assim. Ele pode livrar, como pode não livrar. Ele deixou que cortassem a cabeça do homem que ele disse que era o maior homem que tinha sobre a terra, João Batista. Ele deixou cortarem a cabeça dele. Deus deixou o povo amargar numa escravidão de 400 anos. É quase a idade do nosso país, do descobrimento até agora. Eu diria 80% do tempo que nós estamos aqui no nosso país, já somos 200 e tantos milhões de habitantes. 400 anos não são 4 dias, nem 40 anos, nem 40 dias. É muita raça de tempo. E Deus nos deixou ali os objetivos dele, que nós desconhecemos, mas sabemos que são objetivos bons, santos e perfeitos. Nós temos José, menino. Como é que é? Hoje nós falaríamos o quê? Um menino nota 10, 17 anos, um adolescente, gente fina. Foi vendido pelos irmãos. Os pais sofreram muito, principalmente Jacó. Sofreu demais, chorou muito. E esse moço ficou ali 13 anos, amargando uma escravidão, servindo ao faraó. O que significa então, Ele me fortalece? Não significa que Ele vai nos livrar daquilo que nós vamos passar como seres humanos. Significa resistência. O fortalecimento de Deus é resistência. O que Paulo diz aí nos textos que nós lemos: tudo posso resistir, tudo posso enfrentar, tudo posso encarar. É o que nós chamamos de resiliência. O melhor exemplo que nós temos de resiliência é um elástico. O elástico você estica e ele tem uma certa resistência, mas ele cede um pouco, você consegue. Mas quando a resistência, a força, né, para, ele volta ao que era. Chama-se resiliência. É um retorno à estrutura anterior. Então não interessa, não importa o que o diabo faça, o mundo faça, as autoridades façam. Não importa o que nós vamos passar, como no caso de Daniel, de seus amigos e tantos outros. Não importa. Se nós estamos fortalecidos pelo Senhor, nós ficamos resilientes.
nós ficamos resistentes. Então, na verdade, essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, não é tudo posso conquistar, tudo posso ganhar, tudo posso fazer, tudo posso como se fosse um super-homem, não. Ele alimenta a fé e a esperança dos seus filhos, fortalecendo-os para viver neste mundo mau, para ultrapassar os problemas, as dificuldades e de forma resiliente retornarmos aquele momento de bênção. Então, se você está enfrentando alguma dessas situações que eu citei, ou vier a enfrentar necessidades, e os 3 textos que nós lemos falam sobre isso. Primeiro fala sobre necessidades. Paulo estava precisando de ajuda, cesta básica. Vai pesquisar que você vai ver isso. Mas ele diz assim, se não vier, se eu não ganhar, se não vier o auxílio do governo, não tem problema não, estou acostumado. Eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. O segundo texto, ele fala sobre a resistência diante das tribulações, das perseguições, né? E no terceiro texto que nós lemos, 2 Coríntios, ele fala sobre sobre a guerra espiritual, perseguição. Seremos atribulados, perseguidos, injuriados, maltratados, mas nunca seremos derrotados. Nunca seremos derrotados. Isto é fortalecimento. Então, nós podemos tudo, resistir a tudo, enfrentar a tudo, vencer a tudo. Podemos, desde que estejamos fortalecidos pelo Senhor, ok? Mas esse fortalecimento, como é que ele acontece comigo? Como é que ele acontece com você? Não basta você ser membro da igreja e citar uma expressão simplesmente, eu sou um servo de Deus e eu tudo posso naquele que me fortalece. Calma aí. Ser membro da igreja, dizer-se um cristão, não é suficiente. Por quê? Como é que ele me fortalece? Ele me fortalece através do Espírito. Não é uma... Perdão. Não é uma lâmpada de Aladim. Não é um passe de mágica. Meu filho está passando problema. Vou fortalecer, vou mandar um raio. Vou mandar um raio de fortalecimento para ele. Isso aqui não é filme de Thor, o Deus do Trovão. Isso aqui não é um filme, uma ficção do Perseu. Não é. Isso aqui é um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, cujo Espírito Ele enviou para nós, palavra de Jesus. Eis que eu vos envio um outro Consolador. O Espírito Santo é citado na Bíblia, na maioria das vezes, no Novo Testamento, aliado à palavra dinamis, poder. Diz o texto, e desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. Quando aqueles homens estavam reunidos, 120 homens e mulheres, em Jerusalém, diz o texto que desceu sobre eles o Espírito Santo, e Jesus tinha avisado, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas não era poder para sair fazendo mágica, fazendo aparecer o que quisesse, vencendo o inimigo. Não. Era uma obra do Espírito Santo que não conta com a sabedoria humana, com os valores humanos. Então, como é que o Espírito Santo me fortalece? Me dando capacidade de ser um cara muito inteligente, ter muita influência para me proteger, ter muito dinheiro, ter isso, ter aquilo, valores humanos, valores que os homens comuns
acham que são fortalecedores de sua vida. Não, não existe isso. O nosso irmão Inácio citou hoje de manhã, não é? A batalha de Gideão. Quem ouviu vai lembrar, em que o Senhor disse para Gideão: tem 32 mil homens, tem muita gente, manda os covardes, os fracos ir embora. Eles aproveitaram a chance e voltaram 22 mil homens, ficaram 10 mil. Deus disse: ainda tem muita gente, manda irem beber água, e fez uma seleção de 300, para que vocês não digam que quem venceu foram a guerra, foram vocês. Eu que estou vencendo. É através da minha obra, do meu poder, que age na vida de vocês. Nada existe no ser humano que ele possa dizer: eu estou forte, eu sou forte, Deus me fortalece, Deus me dá força. Não. A força do Espírito Santo age através de nós. Está escrito no texto: nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, fortalecimento é capacidade de resistência e resiliência diante das provas. Não é retirada das provas, não é ficar isento do problema. E como é que Deus faz isso? Faz através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, que dá o fortalecimento, dá essa resiliência, que dá essa resistência, que dá essa capacidade de vencer dia após dia. Como diz Paulo, somos entregues à morte todo o dia, e o dia todo. Tem que ter muita resistência. Há momentos em que nós nos sentimos abaladíssimos, como no caso de Elias, não é verdade? Há momentos em que nós ficamos, como no caso de Lutero, que disse para a esposa que ia desistir, ia parar, não ia lutar mais, que já não resistia mais, não tinha mais condições. E a esposa deu uma lição de moral nele: isso é, o Deus de Lutero morreu, e dali ele levantou-se e continuou essa obra maravilhosa. Mas há uma terceira coisa que eu quero falar para os irmãos. Dizer essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, dizer a frase é fácil. Agora, como é que eu posso dizer essa frase? Quando é que ele me fortalece? Eu já sei o que significa o fortalecimento. Eu já sei como ele me fortalece. Agora, quando? Quando é? Bom, eu estou indo, caminhando, agora tive um problema muito grave, Senhor, me fortaleça. Acabou o problema, aí você volta à sua vida comum. Os mesmos dramas, as mesmas inadimplências e tudo mais. Isso é muito sério que eu vou falar. Quando é que ele me fortalece para que eu possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece? É quando você está em sintonia com ele. Agora, olha o problema. Se ele me fortalece quando eu estou em sintonia com ele, porque não pense você que se você estiver fora de sintonia, que ele vai te fortalecer. Não. Seria realizar algo contrário à sua própria decisão e orientação espiritual. Quando eu estou em sintonia, meus irmãos, a busca do fortalecimento do Espírito Santo em nossa vida tem que ser uma coisa constante. Paulo teve condições de fazer aquela declaração porque ele vivia diuturnamente buscando este fortalecimento. Deus não é menino, como eu disse antes, não é um gênio da lâmpada para socorrer você só na hora do problema, para vir a você só na hora do problema, para fazer você forte só na hora do problema. É uma brincadeira. Eu hoje não tenho problema nenhum, então eu não preciso de Deus.
me fortalecer. Para quê? Hoje eu estou com problema, Senhor, me fortalece. Eu tudo posso em Ti porque Tu me fortalece. Aí vem lá uma coisa estática, né? Para jogar um poder em você, em mim, uma poção milagrosa, uma água poderosa, como esses bobos fazem por aí. Bebe da água milagrosa, bebe disso que você vai ficar forte. Bota uma rosa não sei aonde. Faz mais um monte de bobagem. Usa isso, usa aquilo. Que aí nesse momento você vai ficar forte. E o resto da vida? A verdade, irmãos, que o fortalecimento que Deus nos dá não é uma coisa sazonal. Não é uma coisa esporádica, temporária. Você tem, você deve, você precisa estar diante de Deus. Nós precisamos diuturnamente para termos a coragem de dizer diante dos homens, diante das potestades, diante dos anjos, diante da comunidade, dizer isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele me fortalece todos os dias. Me fortalece todos os dias. Eu tenho intimidade com Ele. E tenho intimidade com Ele porque eu vivo uma vida de oração, de leitura da palavra, conforme está em Esdras 7:10. Eu busco a palavra para aprender, para ensinar e para viver essa palavra. Quando eu vivo uma vida de serviço cristão, não paro de trabalhar para a igreja só porque tem uma Covid, uma pandemia. Porque tem um monte de gente, irmãos. Tem muita gente que nessa pandemia, que eu estou chamando de peneira de Deus, tem muita gente que está aproveitando isso para viver uma vida longe de Deus. Pastor, o senhor pode dizer isso? Posso. E reivindico de Deus juízo sobre mim se eu estiver errado. Ele pode me justiçar se eu estiver errado no que eu estou falando. Gente que só se diz forte, que parece forte, se estiver lá na igreja presencialmente. Agora, não há presencialidade? Então não tenho mais obrigação com o meu serviço cristão, com minha vida de oração, minha leitura da palavra, com minha busca de santidade. Um dos homens mais fortes que eu conheço através da literatura na vida cristã, que eu quero até recomendar para vocês, que vocês comprem alguma coisa sobre ele, biografia, ou se não puderem, compre pelo menos, ou baixem aí no seu celular, você pode baixar o livro em PDF, o livro de Orlando Boyer, intitulado Toda a Minha Casa, é o nome do livro. O nome do livro, Toda a Minha Casa. Esse livro é lançado e relançado constantemente, porque ele vende muito. E o autor é Orlando Boyer. E quando ele cita exemplos de várias famílias vivendo uma vida cristã correta, e ele cita no seu livro, o Orlando Boyer cita o George Miller, que teve mais de 50 mil respostas de oração diretas. Ele põe na sua biografia. Nunca pediu um centavo a ninguém para cuidar dos seus órfãos. Chegou a cuidar de uma só vez num orfanato de 2.000 órfãos. No final da vida dele, ele já tinha vários orfanatos espalhados pela Europa. E ele já tinha uma fortuna guardada, ou que era usada nesse orfanato, de mais de 2 milhões de dólares. Esse homem, quando perguntaram para ele, e vocês, de tanto eu falar isso, vocês vão gravar isso. Perguntaram para ele de onde vinha tanta força. Ele disse, da palavra e da oração. Eu já li a Bíblia mais de 150 vezes. Depois dessa entrevista, ele leu mais 50, no mínimo. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, a Bíblia toda.
pelo menos um terço dessa leitura ele fez de joelho. Era um homem de oração, buscava santidade. Ele era um homem o quê? Forte. E tem um monte de gente nas igrejas que estão fracas, pessoas fracas. Ué, mas Deus não tem poder para me fortalecer? Tem. Mas você tem intimidade com Ele? Ou busca só na hora do sufoco? Na hora da angústia? Senhor, me fortalece. É por isso que tem muita gente que ora, pedindo as coisas a Deus, pedindo para livrar de situações, e nunca alcança. Uma das razões é essa, porque só corre para Ele na hora usar uma palavra bem, na hora do sufoco, mas não está com intimidade com Ele, não tem intimidade com o Senhor, não tem vida de oração, não tem vida de leitura, não tem vida de serviço cristão, não tem vida de busca de santidade, nada disso, e acha que simplesmente citar uma frase como essa, como se fosse uma frase mágica, vai resolver o problema. Ó Senhor, meu parente está assim, eu estou com esse problema assim, eu estou sem isso, estou sem aquilo, preciso disso, mas eu tudo posso em Ti que me fortalece. Pode, desde que você esteja nele. Veja que a expressão é tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Agora, uma última consideração, irmãos. Para que Ele nos fortalece? É para nós sairmos aí nos vangloriando de que, tá vendo? Ó, comigo funciona assim, ó. Ele me atende, ó. Ele me socorre. Aí ele resolveu o meu problema. Comigo é assim. Eu estou assim com ele, ó. É verdade, irmão. Tem gente que pensa isso. Eu estou assim com Jesus. Sou mais santo do que os outros. Sou mais espiritual do que os outros. Dou lição de moral em todo mundo. Eu sou o cara. Entendeu? Estou com ele no abro. E por aí afora um monte de bobagem. É para isso que Ele nos fortalece? Para que nós fiquemos orgulhosos, soberbos? Não, Ele nos fortalece para que nós testemunhemos humildemente do poder dEle, porque a vitória não é nossa. Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos, mas tem que estar em Cristo. Se não estiver nele, nós somos mais que perdedores. Quem não está com Ele é mais que perdedor. Mas quem está nele, a expressão aqui é em Ele, nele, em Cristo, nele, somos mais que vencedores. Este prefixo é o mesmo prefixo da palavra empatia, que na palavra grega, na língua grega, se faz com o epsilon e o ni, que para nós seria o N, mas dentro, é dentro dele, com ele, na intimidade com ele. Aí sim, desse jeito. E é para quê? Para que nós mostremos ao mundo que nós somos vencedores. Qual é o versículo? Vou ver se você, será que você lembra? Um versículo que nós abrimos a nossa escola dominical todos os domingos. Quem é que lembra do versículo? Alguém lembra? O versículo com o qual nós abrimos: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E as nações dizem isso. O mundo diz isso. O mundo tem que olhar para nós e tem que dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher, verdadeiro servo de Deus. É um vencedor, é uma vencedora, mas tem sofrido tanto, tem passado por provações, mas nada disso o tem desabilitado, tem abatido. Olha como ele sai do outro lado, resiliente, vitorioso. O cristão é um vencedor constante, porque a vitória dele está em Cristo. Agora, é uma vitória que se conquista, irmãos, com uma entrega diária. Você só pode dizer isso: tudo posso naquele que me fortalece, desde que Ele que te fortalece, faça isso todo dia.
Ele não é uma pedra do desejo, uma lâmpada de Aladim que só fortalece você quando você tem um problema grave. O fortalecimento espiritual, o fortalecimento moral, resiliente do cristão tem que ser diário, constante. Irmãos, eu estou cansado, isso é uma expressão apenas, não estou cansado, não vou deixar de fazer. Estou cansado de atender pessoas ao longo do meu ministério, me trazendo problemas dos mais variados. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: eu já contei esse caso para vocês, mas tem gente que não sabe. Reverendo, preciso falar com o senhor uma coisa muito séria. Aí eu falei: com certeza, a grande maioria das coisas que eu pensei que você me traz são sérias, que era problema com o marido, problema disso, problema de uma série de coisas. Fiquei quieto. Ela falou assim: o senhor precisa, olha bem, o senhor precisa fazer uma palestra na igreja, olha bem, para os adolescentes que estão se perdendo. Falei: tá. Então a senhora está me dizendo que eu, como pastor, tenho a obrigação, devo fazer uma palestra, quem sabe aí de meia hora, 40 minutos, ou uma hora, reunir os adolescentes na igreja, fazer uma palestra, porque eles estão se perdendo, é isso? É, sim, senhor. Muito bem. A senhora preocupou-se com isso porque o filho de Antônia, que é adolescente, está com problema? Não sei do filho de Antônia. Filho do João, filho do Manel? Não, são minhas filhas. Eu vejo pelas minhas filhas. Eu falei: tá. Pelas suas filhas. E o que está acontecendo com suas filhas? Uma tem 13 anos, a outra tem 15, vai fazer 16. E chegaram em casa 2 horas da madrugada. Estavam não sei aonde. Eu falei: tá. A senhora prestou bem atenção no que a senhora está falando? 2 filhas menores de idade, a senhora está cometendo um crime. Deixar essas meninas na rua até 2 horas da madrugada. Mas é porque o pai delas, não sei o que, vai falar um monte de coisa. Tá bom. O pai delas é crente? Não, senhor. Falei: pois é. Eu sei que não é. A senhora batizou as 2 aqui na igreja? Batizei, sim, senhor. Cumpriu o que a palavra diz? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho jamais se desviará dele? Sim, eu sempre eduquei minhas filhas, senão não é isso que eu falei. A Bíblia não está falando sobre educação. A Bíblia está falando sobre orientação moral, espiritual, familiar, eclesiástica. Pastor, mas é meio difícil. Eu falei: tá bom. Por causa do seu marido, né? Ele puxa para um lado. A senhora prometeu no batismo que oraria com as suas filhas, oraria pelas suas filhas, ensinaria a ler a palavra, leria a palavra com elas e para elas. Responda diante de Deus. A senhora fez isso? Ela baixou a cabeça. Como eu deveria? Não. Eu falei: então a senhora não fez. Não fez como deveria, então não fez. Certo? Pastor. Sabe de quem é a culpa, irmã, das suas filhas estarem assim? Da senhora. Não é do seu marido, não. O seu marido não é crente. A senhora é. A culpa é da senhora. Agora a senhora cria 2 meninas com 13, 15 anos, a outra vai fazer 16. E a senhora não consegue controlá-las, ensiná-las durante esses anos todos. E agora a senhora quer que eu, com uma palestra de meia hora, resolva esse problema? Não vai resolver não, senhora. Então preste atenção, minha irmã. A senhora levou 15, 16 anos sem criar intimidade das suas filhas com Deus, da senhora com Deus. Agora a senhora pede socorro, então Deus pode socorrer. Eu vou orar pela senhora, por suas filhas. Mas a senhora está errada. A senhora tem que, a partir de agora, a senhora criar um critério de fazer tudo que a senhora não fez até agora, a senhora fazer. As suas filhas: mas elas não vão querer. Ore por elas, clame ao Senhor, santifique-se, e elas vão ver a sua santificação e elas vão ser influenciadas. Dei uma série de orientações. É claro que não falei dessa maneira tão efusiva, né? Assim, falei daquela maneira mais enfiei o punhal bem fundo, foi lá no coração. Porque as pessoas são assim nas igrejas, irmãos.
Muitas pessoas são assim, não são poucas não. Não são vencedoras porque não estão fortalecidas. Não estão fortalecidas porque não estão ligadas a Cristo e em Cristo. Não podem dizer, sou mais que vencedor. Não podem dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque não tem uma vida diante de Deus. Mas se você tem e busca, e se dispõe a partir de agora, caso não tenha pensado nisso, se você se dispuser a partir de agora a viver como eu estou falando, você pode abrir a boca, escancarar a boca diante do diabo, diante das potestades, diante dos homens, diante dos anjos, diante das pessoas, diante de quem você quiser. Pode abrir a boca bem grande e dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele me fortalece todo dia. Ele não me fortalece só quando eu corro chorando porque tenho um problema. Eu corro para ele alegre e feliz porque ele está provendo as coisas para mim. Falando com Paulo, sei estar contente em toda situação, como também sei passar pelas provas sendo provado, mas querendo ali esperança. Tem que ser assim. Aí você pode abrir a boca e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nada vai me destruir, como diz Paulo. Nada vai me abater. Nada vai tirar de mim a bênção, a unção que está sobre mim. O homem pode matar o corpo, o físico. Eu posso passar fome, posso ter abundância, posso ficar doente, posso ser curado. Não interessa, mas eu estarei sempre contente com o meu Senhor. É o que Paulo diz, tende por motivo de toda alegria, por passagem por várias provações. Essa provação produz perseverança. A perseverança produz esperança. E pode arrancar da sua boca o que vai no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí problema com o marido, problema com mulher, problema com o filho, problema com o patrão, falta de dinheiro, falta de comida, enfermidade, seja lá o que for, você vai enfrentar de cabeça erguida, com calma, com paz de espírito, como um verdadeiro vencedor. Não vencedor das circunstâncias, vencedor das provas, vencedor dos ataques do inimigo, vencedor dos problemas mundanos, um vencedor dos valores humanos que não valem de nada diante do valor espiritual. Seja assim, um cristão poderoso. Mas você não vai ganhar uma varinha de condão para sair fazendo mágica por aí não. Você pode ser poderoso ou um fraco, fracote. É opção sua. O poder está na mão de Deus para distribuir a quem quer, a quem Ele quiser, mas desde que esteja em intimidade com Ele. O poder que nós temos, irmãos, é inimaginável. O poder que Deus dispensa sobre nós é um poder inimaginável. É o poder de quem criou o universo. É o poder de quem criou a vida. Salmo 139, leia. É o poder de quem conhece você por dentro e por fora. É o poder que transforma a água em vinho. E segundo a física, na ciência humana, seria necessário um processo envolvendo milhões de raios com seu poder extraordinário para causar uma fissão nuclear, para poder transmutar a matéria. Jesus fez isso com vontade, que a água vire, transforme em vinho. Um poder de fazer os átomos, as moléculas se reagruparem num corpo podre. E ele falou para Lázaro, pensa assim, você tem que filosofar. Lázaro, você que está podre, sua carne é apodrecida, os vermes já estão comendo, vermes, saiam daí. Carne, volte, se junte aos ossos. Pulmão, volte a respirar. Lázaro, volte a andar. E saia daí. O cara já cheirava mal. É esse poder que faz um cego de nascença passar a enxergar melhor do que todos nós. Com certeza. Eu fico às vezes pensando que esse cara se morreu com 100 anos, morreu lendo bula de remédio a 1 metro de distância.
Porque quando Deus faz a coisa, faz certinho, faz legal, bacana, perfeito. Tudo você pode, naquele que lhe fortalece. Mas a questão é, você está fortalecido? Se você não estiver, você não vai poder tudo. Não vai poder resistir, não vai poder sobreviver, não vai poder chegar ao final do projeto que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Para a glória de Deus, na força do Espírito Santo, eu quero declarar diante de vocês e de todos, entidades, potestades, com a força que o Espírito Santo tem colocado em minha vida. Não sou perfeito, eu não estou falando de perfeição, estou falando de busca, estou falando de sinceridade. Porque Paulo não era perfeito, Davi não era perfeito, não tinha ninguém perfeito, Elias não era perfeito. A Bíblia diz que Elias, lá em Tiago, diz que Elias era homem como nós, e orou e aconteceu, por quê? Porque ele tinha uma vida. Então eu quero declarar e peço que você declare também agora para a glória de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E resolvo, a partir de agora, buscá-lo de uma maneira muito mais intensa do que busquei até hoje. Declaro que a partir de agora, com a força do Espírito, eu buscarei resiliência, resistência, não vou maldizer a minha sorte. Vou aceitar o que vem das mãos de Deus, como disse Jó. Tenho recebido de Deus todo bem, por que não receberia aquilo que é mal? Aparentemente mal. Porque para os cristãos, tudo, o cristão resiliente, o cristão que está na força do poder de Cristo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas meu filho morreu. Você ama Deus? Foi para o seu bem. Perdi o emprego. Você ama a Deus mesmo? Busca o Senhor? É do Senhor? Está dentro desse texto? Foi muito bom para você. Quantas coisas que nós pensamos, o inimigo quer nos fazer pensar que é ruim para nós, é obra maravilhosa de Deus na nossa vida. Então, seja o que for que você esteja vivendo, esteja acontecendo ou que venha a acontecer, não abra mão de vivenciar essa realidade cristã da vida de Paulo, que deve ser de todos nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou fã desses pastores que ficam mandando a pessoa repetir as coisas, não. Raramente eu vou fazer um negócio desse. Mas eu gostaria que você agora, mentalmente, ou falando, você pensasse no Senhor, pensasse em tudo que eu falei e dissesse agora, vou dar um tempo para você, para que todo mundo fale isso, para que todo mundo assuma isso na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai me derrubar. Nada vai fazer com que eu me demova dos meus votos diante de Deus. Vou continuar firme no serviço, na santidade, na leitura da palavra, na oração, no amor. Porque tudo posso naquele que me fortalece, porque aquele que me fortalece está comigo todos os dias, e eu estou com ele todos os dias. Não dependo de um momento difícil para buscar proteção e socorro, não. Posso fazer isso, devo fazer isso, mas o correto não é isso. O correto é você estar todos os dias, acordar e dizer, tudo posso naquele que me fortalece durante esse dia, e à noite você dizer, tudo pude no Senhor que me fortalece, e a partir de hoje para sempre, tudo poderei, porque a minha vida já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Os problemas vão trazer preocupação para você, mas coloque diante de Deus. A perda de um ente querido vai trazer tristeza para você, mas coloque diante de Deus. Pessoas vão lhe perseguir, instituições, situações vão acontecer e vão tentar tirar a tua alegria, a sua alegria. Vivencie essa frase de forma plena e real na sua vida. Não importa. Eu não vivo pelas circunstâncias. É o que nós lemos e pregamos sobre Abacuque 3,17. Pode não ter gado no curral, fruto da oliveira pode mentir, pode não ter figo, pode acontecer o que for. Todavia eu me alegro
no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus o abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus, com seu Espírito, fortaleça principalmente a fé de cada um, para que essa proximidade, essa intimidade com Deus seja uma realidade de todos nós, seu povo, para com Ele, para que nunca se afaste de nossos lábios essa declaração de vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu não posso ouvir o seu amém, mas eu leio aqui e sei que você disse amém, né? Porque quem não disser amém para uma palavra dessa que está escrito no texto, é difícil. Muito bem. Eu quero... Obrigado, Clay. O presbítero Clay está dizendo amém. E não é pela palavra do pastor, não, é pela palavra de Deus, o que ele trouxe para nós hoje, essa palavra de estímulo, né? Muito bem. Isabel, Fátima, Simone, glória a Deus, Carlota, vocês todos que eu estou vendo aí participando conosco. Eu quero pedir aos irmãos, né? Sérgio Santiago, Sônia Santiago. Eu quero pedir a vocês que reforcem suas orações em favor da Vera, ok? Eu peço que vocês clamem a Deus para que o Senhor nos livre dessa experiência daqui para frente. Que nossos irmãos, nossos parentes sejam protegidos, para que não tenhamos que chorar novamente amanhã ou depois por um fato como esse. Nós estamos no mundo, passamos por isso, não somos diferentes dos outros seres humanos. Entre nós também existem mortes, comorbidades, dificuldades, mas nós temos que clamar ao Senhor que dê um basta nesta situação, né? Vamos continuar orando pelas pessoas que têm buscado, né? Estou vendo aqui a Rogéria, lembrei da Gisele. Diga para a Gisele que nós estamos orando firme, Rogéria, por ela e por todos, ok? Meus irmãos, terça-feira nós temos a nossa reunião às 17 horas, reunião de oração no Team Link. Na quarta-feira, às 2 horas da tarde, às 14 horas, a reunião da SAF. E a quinta-feira, o estudo bíblico, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos, né? Sobre o Salmo 119, na próxima quinta-feira. E no domingo, às 9 horas da manhã e às 19h30, também o conselho da nossa igreja, de forma muito sábia, né? Tomou a decisão de que nós só voltaremos à reunião presencial quando tivermos certeza da imunidade das pessoas. Vacina, que está chegando. Já esperamos 1 ano e meio mais ou menos, não custa nada esperar um pouco mais. Está aí o caso lamentável do Milton, do Ezequias. Nós não queremos correr o risco de, por uma razão qualquer, passarmos por isso novamente, né? Agora eu quero fazer um pedido aos irmãos. Não se esqueçam de convidar os amigos, convidar as pessoas, convidar os irmãos, mesmo da igreja, para que participem das nossas lives, todas elas, e repasse para o seu irmão o link que você recebe para a reunião de oração, estudo bíblico, tudo. Repasse, convide, participe conosco, está aqui o link, clica aqui, explica para a pessoa como é que ela faz para participar através do Facebook, ok? Tá bom, então faça isso. Nós vamos despedir agora, vamos nos despedir com oração e a bênção do Senhor nesse momento, ok? Vamos orar então. Amado, eterno e glorioso Deus, muito obrigado por mais este momento de iluminação do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Queremos rogar-te, ó Deus, que fortaleças as nossas vidas, que nos fortaleça com o Teu Espírito para que nós possamos resistir
sendo resilientes nessa luta contra as forças do mal. A tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Tua palavra diz que a fé de muitos esfriaria. Tua palavra diz que nós passaríamos por muitas aflições. E se quiséssemos ser realmente pessoas santas, buscássemos isto, nós seríamos perseguidos. E isso tem se tornado realidade no meio do teu povo, seja aqui no Brasil, seja na janela 10x40, seja na China, na África, tantos países, tantos lugares. Ó Deus amado, dá ao teu povo força do teu Espírito, diariamente, movendo-os a criarem intimidade com o Senhor, para que esta força seja uma constante, e não apenas uma força que socorra momentaneamente, porque isso não agrada ao Senhor e não é bom para nós, teus filhos. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade, uma noite em que possamos restaurar nossas forças, e dá-nos dias daqui para frente na tua presença, cuidando de nós e mostrando este cuidado. A todos que aqui estão conosco, que estiveram conosco, rogamos a tua bênção toda especial sobre as suas vidas. E assim seja, para a honra e glória do teu nome, para a nossa bênção e nossa edificação. E Senhor, mais uma vez te rogamos, fica com a nossa irmã, tua serva Vera. Tranquiliza seu coração, conforta aquela mulher, assim como rogamos que confortes a igreja e os parentes, no nome santo de Cristo Jesus, que nos abençoa com bênção inefável, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Boa noite, Helena. Boa noite, irmãos. Boa noite, Isabel, Carla. Deus os abençoe, Fátima.